Vamos ler a palavra de Deus, 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 17. Senaqueribe escreveu também cartas para blasfemar do Senhor Deus de Israel e para falar contra ele, dizendo: assim como os deuses das nações de outras terras não livraram o seu povo das minhas mãos, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. Queridos, este texto que li conta a história de um rei de Judá chamado Ezequias. O tempo que nós estamos falando é o final do 8º século antes de Cristo. Havia um reino poderoso chamado Assíria. Não é a Síria, é a Síria. Esse reino era tão poderoso e tão brutal que por onde eles passavam, eles deixavam um rastro de terror. Para vocês terem uma ideia, quando eles entravam numa cidade, eles matavam os soldados, decapitavam-nos e os deixavam na porta da cidade, nos portões da cidade, monturos de cabeças, para que todos soubessem que aquela era a marca dos assírios. Além disso, propositadamente eles deixavam algumas pessoas vivas, muitas pessoas vivas, só que eles as mutilavam, arrancavam membros, olhos, orelhas, nariz, língua, para que pessoas fossem uma testemunha viva do poder dos assírios. E portanto eles, por onde passavam, eles deixavam um rastro de terror. No ano 722 a.C., eles entraram e dominaram o reino de Israel, porque depois da morte de Salomão, as 12 tribos se dividiram. 10 tribos ficaram ao norte com Jeroboão e foram chamadas de Israel, e Judá e Benjamim ficaram nas tribos do sul. No ano 722, Israel foi dizimada e nunca mais voltou para a terra. Hoje, quando você vai a Israel, você vai e conhece o povo judeu que vem da tribo de Judá, que foi a tribo remanescente. Mas agora Senaqueribe, o rei da Síria, já havia tomado praticamente toda a terra da Palestina. Os filisteus haviam caído, Amon, Moabe e muitas cidades de Judá já estavam rendidas. O último reduto de resistência era Jerusalém, uma cidade murada. E aí então Senaqueribe vem e sitia a cidade, cerca a cidade com seu exército de centenas de milhares de soldados. Imaginem o coração, a alma, o espírito do povo que estava lá dentro. Não podia sair porque morria, e sitiados, a comida ia acabar. Então eles estavam ali aguardando duas coisas: ou uma intervenção sobrenatural de Deus, ou a morte. Porque em algum momento eles teriam que sair e lutar contra Senaqueribe. Se não bastasse tudo isto, o sítio de Jerusalém, a situação vergonhosa do povo encurralado dentro das suas próprias cidades, dentro dos seus próprios muros, Senaqueribe envia cartas onde ele relata tudo o que aconteceu com as outras nações que o resistiram. Cartas insolentes, blasfemas, dizendo para o povo: rendam-se, vocês não vão poder nos vencer. Os deuses das outras nações não puderam fazer nada para defender os seus povos. O Deus de Ezequias também não poderá fazer nada. O tema da mensagem, ao qual chamei de Cartas do Inferno, é proposital, queridos. Não existe nenhuma carta que venha do inferno especificamente, mas a exemplo da afronta, da insolência, da intimidação que Senaqueribe fazia com o povo de Jerusalém, Satanás frequentemente
envia suas mensagens, suas cartas, em primeiro lugar, para aprisionar a sua alma, para te deixar cercado dentro da sua alma por conta dos medos, das angústias, das circunstâncias que ele apresenta, de maneira que você acredite que o teu destino está decidido, que é uma questão de tempo para você ser absolutamente destruído por conta das dificuldades que você enfrenta. Quantos aqui estão vivendo um momento que estão se sentindo sitiados na sua própria alma? Talvez a sua luta seja uma luta financeira, talvez seja uma luta emocional, talvez seja uma angústia existencial, talvez seja espiritual. Você esteja sendo literalmente invadido por mensagens, por dardos do inimigo que vem para dizer: você está acabado, não tem mais solução para a tua vida. A palavra de Deus diz que quando Pedro reconhece Jesus como Messias, ele diz: Pedro, essa declaração que você fez é tremenda. Sobre esta declaração, sobre esta pedra, a rocha da declaração de que eu sou Messias, eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A arma de Satanás, portanto, é sempre enviar mensagens de derrota, de intimidação, de insolência, para que você, ainda que seja um homem ou uma mulher de Deus, viva encastelado, encarcerado, impedido de experimentar o poder sobrenatural de Deus. Mas essa manhã eu vim aqui para te dizer que o Deus de Ezequias é o mesmo Deus seu hoje, e Ele vai te dar uma vitória sobrenatural, e você vai sair daqui hoje liberto, em nome de Jesus. Aqueles que creem, aplaudam o Senhor, diga: eu recebo esta palavra. Portanto, hoje Deus quer mudar o seu coração. Saiba que estas mensagens que chegam até você, às vezes através de uma pessoa mal intencionada, às vezes através de uma afronta humana, às vezes através de circunstâncias, até mesmo quando você está na solitude do seu quarto, vem aquela palavra de destruição. Tudo isso tem uma origem, o inferno. Mas hoje você vai aprender na palavra de Deus que Deus é um Deus sobrenatural. Eu quero começar falando sobre a circunstância em que o ataque aconteceu. Capítulo 32 de 2 Crônicas, no versículo 1, a Bíblia diz assim: depois destas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. O texto começa dizendo: depois destas coisas. Que coisas é essa? Que coisas são essas? As coisas relatadas no capítulo 31. Capítulo 31 fala que Ezequias fez uma reforma espiritual em Judá. O pai dele, o rei Acás, fez tudo de ruim. Acabou com a adoração no templo, fechou o templo, espalhou por toda a cidade altares aos deuses pagãos, e acabou literalmente com a adoração ao Deus verdadeiro, ao Deus de Israel. Quando Ezequias passa por essa transformação, pelo entendimento de que aquilo era pecado, ele santifica a sua vida, e como rei, ele quebra os altares, ele abre de novo o templo, estabelece a adoração nos turnos de sacerdotes. E a Bíblia diz, começa dizendo: depois destas coisas e desta fidelidade. Literalmente, a Bíblia diz que Deus se agradou de Ezequias. Eu estou dizendo isso porque tem muita gente aqui que está vivendo esse processo de santificação, que está deixando de lado as coisas que desagradam a Deus, que está passando por um processo de santificação profundo.
E mesmo assim, quando passa por esse processo, vem a afronta. E aí o inimigo diz assim: olha, não adianta nada que você está fazendo, Deus não está te aceitando, porque por mais que você faça a vontade dele, veja como a tua vida está destruída. Quantos já sentiram esse tipo de afronta e de acusação do inimigo? Pois eu quero te dizer, querido, quando você passa por processo de santificação, o inimigo vai se levantar contra a sua vida. Não significa estar passando por uma dificuldade, por uma luta, que você esteja em pecado. Repita comigo assim, diga assim: eu passo hoje por um processo de santificação. A minha vida está consagrada a Deus. Diga assim: por isso eu resisto Satanás. Querido, ainda que ele vem para cair. Deus sabe qual é a tua luta, mas a palavra de Deus diz assim: ainda não resististes até o sangue. Quantos aqui vão resistir Satanás o quanto for necessário e vão dizer: eu não recuo, eu não vou fazer a vontade da carne, eu vou fazer a vontade do Espírito Santo na minha vida, amém, irmãos? Glória a Deus. Se você está vivendo esse tempo de santificação, esteja pronto para a guerra, porque o inimigo, ele ama destruir as esperanças, as expectativas. Quando ele vê alguém se consagrando, ele se levanta contra, com afrontas, com insolência, com acusação. O objetivo dele não é só te encastelar, te fechar na sua alma, é entrar na sua vida, roubar, matar e destruir. Em 2 Reis, capítulo 18, versos 14 a 16, que é um texto paralelo da mesma situação, a gente reconhece a insolência do inimigo. Porque o que aconteceu aqui, irmãos, foi o seguinte: o Ezequias era um rei, ele era humano, e ele tinha que tomar alguma atitude humana. Então a primeira coisa que ele fez foi mandar cartas para o rei, dizendo: olha, para que você quer me destruir? Eu posso ser muito mais importante para você existindo como rei. Eu estou disposto a te pagar tributos. Pede o que você quiser que eu pago, mas me deixe em paz aqui. Eu não estou te fazendo mal nenhum. Eu não tenho nenhuma intenção de ir até onde você está para te destruir. Olha o que o texto diz: então Ezequias, rei de Judá, enviou mensageiros ao rei da Síria, a Laquis, uma cidade de Judá, dizendo: errei, retira-te de mim, tudo que me impuseres suportarei. Então o rei da Síria impôs a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Deu-lhe Ezequias toda a prata que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei. Foi quando Ezequias arrancou das portas do templo do Senhor e das ombreiras o ouro de que ele, rei de Judá, as cobrira, e o deu ao rei da Síria. Ele fez, em primeiro lugar, o que era natural. O que você quer para parar de me importunar? Eu quero tanto. Ele deu. Resolveu? Olha para o teu irmão e diga: não adianta querer negociar com o diabo. Muitas vezes você quer negociar com o inimigo, e ele não vai ceder, porque o objetivo dele é te destruir. É que nem Israel querer negociar com o Islã. Não tem acordo, irmãos. O desejo deles é exterminar Israel. Pode fazer acordo, a ONU pode pedir todo tipo de acordo, mas não tem acordo. Eles querem acabar com a existência de Israel. É a mesma coisa que eu digo para você hoje: não queira negociar com o inimigo, porque ele não vai parar, ele vai tomar o que você deu e ainda assim vai continuar se levantando para te destruir. Declare assim: decisões humanas não vão segurar o inimigo. Há muitas pessoas que interpretam a vida somente pelo prisma humano. Você está passando por uma luta muito grande, aí você começa a entender que são coisas naturais.
vai buscar os recursos naturais, começa a ter explicações plausíveis. Isso é uma enfermidade natural. Isso é uma circunstância adversa. Esse é um problema financeiro do país. Esse problema familiar é natural. Eu quero te dizer que por trás de todas estas coisas existe um ser, Satanás, que odeia a tua alma, e é ele que está por detrás disso. Então abra os olhos e assuma uma postura de guerra. Não tente vencer a tua batalha com armas humanas. O inimigo só será vencido com armas espirituais. Então Ezequias percebe que as estratégias humanas não adiantaram, e começa a ter algumas estratégias corretas dessa vez. No versículo 3, o texto diz: resolveu, de acordo com os seus príncipes e os seus homens valentes, tapar as fontes das águas que havia fora da cidade, e ele os ajudaram. A primeira coisa que Ezequias fez foi reunir os seus líderes. Olha, a situação é essa, o que nós vamos fazer? E hoje eu quero dizer para você, querido, não lute sozinho. Diga assim: juntos fica bem mais fácil. Se você está passando por uma guerra espiritual hoje, divida com alguém que te ama e que vai se importar com você e que vai lutar a sua batalha. A palavra de Deus diz: melhor serem dois do que um. A palavra de Deus nos diz que Jesus enviava os discípulos de dois em dois. Sozinho não dá, irmãos. Você precisa de companheiros de oração, de pessoas que lutem com você contra o diabo. Porque na multidão de conselheiros há sabedoria. Comece com um, mais um. Depois, se puder, reúna um pequeno grupo e orem, porque Deus vai dar a solução. Olhe para a pessoa e diga para ela: Deus quer te dar companheiros de oração. Outra coisa que ele fez, o texto diz, no versículo 3 que lemos: resolveu, de acordo com os seus príncipes e os seus homens valentes, tapar as fontes de águas que havia fora da cidade, e eles os ajudaram. Quando você vai a Jerusalém, você sabe que tem um rio lá chamado Gihon. Esse rio, ele saía de dentro da cidade para fora. Agora imagine, o inimigo está te sitiando, são centenas de milhares de soldados. Você está lá dentro, a tua comida acabando, e você vai deixar ele beber a sua água? O que ele fez? Ele cavou na rocha cisternas profundas e desviou o curso do rio para dentro dessas cisternas, de maneira que fora da cidade murada não havia mais água. E como é que centenas de milhares de soldados vão beber e vão ficar ali por muito tempo se eles não tiverem água perto? Então essa estratégia que Ezequias tomou foi primordial, porque ele sabia que sem água eles não poderiam permanecer ali. E quando eu estava lendo isso na madrugada da semana passada, nós estávamos no meio do voo das águias, Deus me deu essa palavra às 4 da manhã. Eu fui pesquisar muito sobre essa questão de tapar os poços de água. E Deus falou comigo assim: filho, a palavra diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele, do teu coração, provém as fontes da vida. E Deus falou comigo assim: sabe do que Satanás se alimenta? Das fontes que saem da tua vida. Se forem fontes de águas da carne, ele se fortalecerá. Mas se por outro lado você tapar essas correntes de águas amargas, de incredulidade, de criticismo, de reclamação, se você não der a ele nada do qual ele possa se alimentar, vai chegar uma hora que ele vai ter que ir embora da sua vida, amém ou não? Então saiba que
todos nós temos fontes de águas dentro de nós. Ou você pode deixar fluir a fonte de água que Jesus prometeu: aquele que crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Querido, rios de água viva passa pelo meio do arraial do inimigo e destrói tudo. Mas rios de amargura, de tristeza, de revanchismo, de dar o troco. Quantos aqui estão magoados com alguém? Levante a sua mão. Eu quero te dizer, esta é uma fonte de águas amargas que vai destruir a tua alma. Existem pessoas que passam 20 anos, 30 anos odiando alguém. Não pense você que você pode odiar alguém e ser feliz. Odiar alguém é tomar um veneno todo dia, acreditando que o outro vai morrer. Quando você perdoa alguém, não é para o outro, é para você. E o Senhor me manda te dizer hoje é dia de você tapar esta fonte de amargura, porque hoje é o dia que o Senhor quer te dar a libertação completa. Mas as pessoas vão dizer: mas pastor, ele não merece o meu perdão. Querido, o perdão que você vai liberar é por você. Você não libera perdão porque o outro merece, porque ninguém merece perdão. O perdão nós damos porque Jesus nos perdoou primeiro. Amém? Glória a Deus. Provérbios 4:23 diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque o coração é a coisa mais importante na tua vida. Nosso maior tesouro é o nosso coração. O estado do nosso coração determina o destino das nossas vidas. Não são circunstâncias que determinam o seu destino. Não são os inimigos externos que determinam o seu destino. E tampouco é o diabo que determina o teu destino. Quem determina o teu destino é o seu coração. As saídas, as fontes de vida estão no coração. Então hoje eu quero profetizar, pela autoridade que o Senhor tem me dado como pastor dessa igreja. Eu quero declarar que toda fonte amarga hoje vai ser tapada por uma decisão sua, pela tua decisão. Dizer hoje, diga hoje, todas as fontes amargas na minha vida serão tapadas. Tiago 1:19-20, a palavra diz assim: sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Por quê? Leia comigo, diga: porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Você está com vontade de dar o troco? Saiba que dar o troco alimenta o inimigo. Satanás se alimenta da obra da carne. Toda carnalidade, contendas, manipulações, feitiçarias, estratégias humanas alimentam o inimigo e fortalece o cerco da sua alma. Você quer que o inimigo vá embora, meu irmão? Tape as fontes que o alimentam. Perdoar é uma questão de inteligência. Reter o sentimento é burrice, é abrir brechas para o inimigo. Ezequias tapou as fontes. Não pense que você vai alimentar o seu ódio e permanecer uma bênção. Não pense que você vai alimentar a sua vingança e ser feliz. Tiago capítulo 4, versos 7-9 diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração, afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará.
Aqui é uma promessa de Deus. O cerco está grande, Satanás está sitiando a sua alma. Sujeite-se a Deus, não a carne, não a tua vontade, não o desejo de dar o troco. Sujeite-se a Deus, obedeça. Obediência não é porque eu sinto, porque eu tenho vontade. Obediência é porque eu sei que o que Deus tem para mim é o melhor. Quando você se sujeita a Deus, você resiste ao diabo, ele não tendo fontes de águas das quais se alimentar, ele vai fugir de você. Põe a mão no ombro da pessoa do teu lado e diga: meu querido irmão, tem hora na vida da gente que a gente tem que fazer o que tem que ser feito. Você está me entendendo? Capite? Você está me entendendo? Não é porque você não estou com vontade, não estou sentindo. Paciência, meu irmão. Você gosta de tomar remédio? Não tem remédio que é amargo, que você toma, amarga a boca, dá até ânsia de vômito. Você toma ou não toma? Então trata de decidir tapar essas fontes em nome de Jesus. Vamos dar a resposta para o diabo que ele merece: obediência a Deus, resistência ao diabo. Em terceiro lugar, ele cobra ânimo do povo. Versículo 5 do capítulo 32 diz: ele cobrou ânimo, restaurou todo o muro quebrado, e sobre ele ergueu torres, levantou também o outro muro por fora, fortificou a Milo na cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância. Quando o inimigo se levanta contra a nossa vida, a tendência é a gente ficar abaladinho. Eu não quero mais ir na igreja. Vou largar esse negócio de ser crente. Toda vez que Deus levanta uma pessoa para que vença uma batalha, Ele manda ter um ânimo diferente. Deus falou para Josué: ser forte e muito corajoso. Não te mandei eu. Deus está dizendo: eu sou contigo, assim como fui com Moisés, vou ser com você. Mas você trate de levantar essa cabeça, meu irmão. Olhe para a pessoa ao teu lado e diga: trate de levantar a cabeça. Querido, a derrota não é uma opção. Se você é de Jesus, Ele quer te dar vitória. Agora tem que resistir, porque a guerra vai se levantar contra a tua vida. Amém ou não? Amém, irmãos? Ânimo. Você não está sozinho. Pastor, mas a crise. Querido, Deus não tem crise. A crise está em você, não está em Deus. A crise pode estar nas circunstâncias, mas não está em Deus. E Deus está pedindo para você ânimo. Ele tomou medidas concretas de proteção. Fechou as brechas da muralha que existia, construiu outra brecha, mais externas, fez armas, escudos, porque esse é um outro detalhe, gente. Deus não vai fazer o que você tem que fazer. Você não pode fazer o que Deus vai fazer, mas você tem que fazer a tua parte. É muito comum pessoas que estão encasteladas, aprisionadas na alma, quererem desistir da vida, abrir mão. E Deus está dizendo para você hoje: não abra mão, faça a tua parte. Fechou as brechas, fechou as muralhas, fez armas. Ele não sabia, não ia ter guerra nenhuma, mas ele fez. E o Senhor está dizendo hoje para você: faça a tua parte, que a minha faço eu. Amém, irmãos? Glória a Deus. Não olhe para a circunstância e não fique atemorizado, porque Deus é contigo. Diga assim: se Deus é por nós, se Deus é por nós, quem será contra nós? Faça a tua parte, trabalhe, feche as brechas, prepare as armas, mas Deus vai fazer a parte dele. Sabe qual é a principal muralha que Ezequias tinha? Ele tinha uma que ele reparou, ele tinha outra que ele construiu, mas tinha uma muralha que ele não via. Salmo 125, verso 2 diz assim: como em volta de Jerusalém, como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O Senhor me manda te dizer, meu querido,
que em torno da tua vida tem uma muralha poderosa, inexpugnável, e essa muralha é o próprio Senhor. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor é em volta do seu povo. Diga assim: eu estou escondido no esconderijo do Altíssimo. Querido, o inimigo, ele pode ficar mandando cartas do inferno, apresentando para você o quão poderoso ele é, mas isso é blefe. Você está escondido dentro de uma muralha mais poderosa, que é o próprio Senhor na tua vida. Amém? Glória a Deus. 2 Crônicas 32:17 diz: Senaqueribe escreveu também cartas para blasfemar do Senhor Deus de Israel, e para falar contra ele, dizendo: assim como os deuses das nações de outras terras não livraram o seu povo das minhas mãos, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. Alguém já afrontou o teu Deus assim na tua vida? Lica, muitas vezes, quando acontecer, meu irmão, esfrega a mão assim e fala: aleluia. É que nem um determinado líder político aí que disse que o Dallagnol fica sentado em cima da sua Bíblia para tomar as decisões. Querido, ele não mexeu com o Dallagnol, ele mexeu com o Deus do Dallagnol. E eu quero dizer para você que quando alguém se levanta contra Deus, levanta para cair, porque Deus é Deus acima dos céus. Então, por pior que as cartas do inferno venham contra a tua vida, elas não te atingirão. Nestas cartas ele blasfemou, nestas cartas ele intimidou. É isso que o inimigo quer. Ele quer que você olhe para as circunstâncias e veja: olha, quantos crentes estão aí passando mal, se ferrando, as coisas não dão certo. Olha lá a família dele, olha lá, está desempregado, é crentezinho firme. Por que que Deus não faz nada na vida dele? Querido, você não sabe das coisas. Às vezes Deus está tratando a vida daquela pessoa, mas Deus é fiel. E a palavra de Deus diz que todo aquele que confia no Senhor é como os montes de Sião, não serão abalados. Amém? Deus pode permitir que o inimigo se levante contra a tua vida, te abale, te chacoalhe, mas saiba de uma coisa: Ele está no controle. Ele não vai deixar o diabo te destruir. Muitas vezes é a guerra e a luta que nos lança para os pés do Senhor. Eu agradeço a Deus por todos os levantes contra a minha vida. Sabe por quê? Quanto mais levanta contra a minha vida, mais eu corro para os pés de Deus. Amém? Quando está tudo bem, a gente fica, né? Está tudo bem, nem tem muita obrigação de buscar o Senhor. Mas quando você está na guerra, aí você se santifica, aí você busca a Deus, aí você chora aos pés do Senhor. E querida, é que nem filho diante do Pai. Se você é pai, você pode até disciplinar o teu filho, mas ai daquele que quer disciplinar o teu filho. Olhe para a pessoa do teu lado e diga assim: o Senhor te ama. Diga: esse cerco é para a glória de Deus. O objetivo de Senaqueribe, do rei da Síria, era intimidar a ponto de Ezequias abrir os portões e dizer: olha, acabou a comida, acabaram os recursos, pode entrar, tenha misericórdia de nós. O objetivo do inimigo é se levantar contra você até o momento que você abaixe a guarda e diga: agora não tem mais o que fazer. Mas eu quero te dizer que Deus já escolheu o caminho, já escolheu o caminho da vitória. Amém? E a palavra de Deus diz que nesse momento Ezequias se humilha, e ele procura o profeta Isaías. No versículo 20 do capítulo 32. Porém o rei Ezequias e Isaías o profeta, diga: o rei Ezequias, Isaías o profeta, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram aos céus.
Quantos aqui, sinceramente, estão no meio de uma guerra? Fica de pé. Você está orando? Gostei desse porque, meu irmão, é assim que você tem que fazer. Você está orando para valer. Porque se você está dando aquela oradinha, eu vou dar uma orada. Começa a orar e dorme no segundo minuto. Está em guerra? Lute com a arma que você tem. Quantos aqui vão orar até o inimigo ir embora? Querido, a oração é poderosa. E pode sentar aí. Ezequias se juntou ao profeta Isaías, porque ele sabia que aquele homem era um homem de Deus. E eu quero dizer para você: cuidado com quem você anda. Não fique flertando com pessoas que não amam a Deus. Não fique flertando com pessoas que não andam na obediência à vontade de Deus. Ande com pessoas que vão orar a Deus pela sua vida e para que a vontade de Deus se complete na tua história. Amém ou não? Porque uma companhia ou pode te desvirtuar e te afastar de Deus, ou pode ser o instrumento de Deus para a tua vitória. E a Bíblia diz que eles oraram com clamor. Oraram com temor. O texto, 2 Crônicas de 14 a 19, eu vou ler para vocês. Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a. Então subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor e orou perante o Senhor, dizendo: querido, apresente a tua petição. Ele chegou, abriu a carta e botou no tempo e falou: aqui, Senhor, o que eles estão falando do Senhor e estão falando de mim. Só vai deixar barato isso aí? E ele se humilhou na presença de Deus. E o texto diz: ó Senhor Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins. Diga assim: Deus está acima de tudo. Querido, quando você for orar a Deus, não vai chorandinho assim: ai Deus, se o Senhor puder. Não, diga: Deus, o Senhor está acima desse problema. Humanamente é impossível, mas o Senhor está acima do possível. Então eu estou diante do Deus que está entronizado no lugar mais alto do universo. Amém. Tu estás entronizado acima dos querubins. Tu somente és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina ao Senhor o ouvido e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe. Quando o inimigo vier te intimidar, diga para Deus: olha o que ele está me falando, mas o Senhor está acima de tudo isso. E ele diz: verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todas as nações e as suas terras, e lançaram no fogo dos deuses deles, porque deuses não eram senão obras de mão de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só Tu és Adonai Yahweh. O que ele disse? Eu não posso. Diga: eu não posso, mas Tu podes. Querido, reclamar não muda a situação. Fale com Deus da sua afronta. Há muitas pessoas que pedem oração. No meu Facebook existem muitas pessoas que escrevem para mim dizendo: já abri mão de tudo, Satanás já me roubou tudo, ore por mim. Eu oro, mas vou dizer uma coisa: a guerra é tua. Olhe para o teu irmão e diga: a guerra é tua. O Deus é teu. Ore a Deus. Querido, você não precisa de ninguém. Uma pessoa, como eu disse, é muito importante para dividir a guerra. Mas se o clamor sair do teu coração, Deus vai se inclinar para você, porque Ele quer mostrar a você o Deus poderoso que Ele é. Amém, irmãos? Amém, irmãos? É o Deus todo-poderoso que quer destruir os seus inimigos. E quando Ezequias fez isso, irmãos, aí então a vitória veio contra o exército mais poderoso da terra. Um exército que tinha ali centenas de milhares de soldados.
Sabe o que Deus fez? Um anjo, numa noite, morreram 185 mil assírios. Sabe aquela guerra que você está falando? Está perdida. A boca do inferno se levantou. Minha vida não tem mais jeito. Sabe o que Deus está falando para você hoje? Só um anjo é suficiente para botar o inimigo para correr. E eu quero declarar e profetizar na tua vida: Deus quer fazer isso na tua história. Deus quer botar os inimigos que se levantaram contra a tua vida para correr. Um anjo, diga um anjo. Deus é assim, irmãos. Agora, Deus, ele não responde à necessidade, ele responde ao clamor. Diga assim: Deus não responde à necessidade. Diga: o milagre, a vitória, a bênção extraordinária não acontece para quem precisa, acontece para quem busca. Você quer que Deus opere milagre na tua vida? Você é capaz de crer que Ele pode fazer o impossível? Sabe aquela situação que já morreu, que fala agora não tem volta? Você tem dois caminhos, você pode dizer não tem volta, você pode dizer está morto. O não eu já tenho, eu vou brigar diante de Deus. E Deus ama fazer o milagre. Ezequias descobriu por quê. Porque quando Deus faz o milagre, todas as nações saberão que Ele é Deus. É aquilo que o Cláudio contou. Os 330 milhões de Deus hindus não podiam fazer nada, mas o nome de Jesus é todo poderoso. Amém, queridos? Pode aplaudir o Senhor. Diante das cartas do inferno, nós recebemos aqui um apóstolo de Honduras, Roy Santos. E ele tem um ministério de intercessão com crianças. E ele disse que lá havia uma feiticeira toda poderosa na capital. Políticos, autoridades do exército, pessoas ricas iam consultar a mulher e temiam a mulher. E ela começou a perseguir os crentes. E começou a lançar feitiços. E diz que numa família morreram 2 pessoas, mas aquela família se converteu. E um dia o pastor Roy Santos reuniu milhares de crianças para orar contra o espírito de feitiçaria na vida daquela mulher. Naquele dia que eles oraram, a mulher teve um ataque cardíaco fulminante e morreu. Queridos, há muitas coisas que você não enxerga. O mundo espiritual está ativo, está em operação, e nós não podemos enfrentar o mundo espiritual com armas humanas. A palavra de Deus diz que as nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus. Levanta do teu lugar, nós vamos agora levantar um clamor para a tua vida. Agora você vai fazer uma oração aqui em nome de Jesus. Levante a mão para o céu e diga: Senhor meu Deus, o inferno tem se levantado, e a minha alma muitas vezes está cercada, mas hoje, sob a tua palavra, eu quero declarar que na minha história, as cartas do inferno, as mensagens de intimidação de Satanás cairão em nome de Jesus. Eu me humilho perante a tua poderosa mão, me sujeito ao Senhor, obedeço a tua palavra, santifico a minha vida. Mas Senhor, põe a tua mão, Senhor, opera, meu Deus, para que as nações saibam que só o Senhor é Deus. Eu entrego o meu caminho ao Senhor, confie no Senhor e tudo o Senhor fará por mim, em nome de Jesus. Senhor, põe a tua mão poderosa, nós rasgamos o nosso coração.
Pai, mostra a tua mão poderosa, em nome de Jesus. Glória a Deus, aplauda o Senhor. Pode sentar. A Bíblia diz, irmãos, que naquela noite o anjo do Senhor passou, 185.000 assírios morreram. Senaqueribe fugiu amedrontado, e quando ele chega no seu palácio, ele entra no templo para adorar o seu Deus. Os seus próprios filhos o matam, e a vida daquele homem que blasfemou e afrontou a Deus acabou num só dia, porque ninguém se levanta contra Deus e permanece impune. Como podemos vencer as afrontas do inimigo? Diga assim: em primeiro lugar, santificação. Se você está agasalhando algum pecado na tua vida, querido, confessa hoje. Não vai embora daqui sem antes se humilhar perante Deus, porque o inimigo ele só vai agir e ter poder na tua vida pelas fontes do teu interior e pelas brechas que você abre na tua vida. Segunda coisa que você precisa fazer hoje: fechar as brechas da alma. Você tem que decidir, você quer ser feliz? Porque evangelho, diga evangelho. Evangelho é boa notícia, meu irmão. Não tem esse negócio de você ser crente e ser triste. Nós podemos passar por abalos e tristezas, mas aquele que tem Jesus tem que ter alegria, porque o fruto do Espírito é amor, é paz, é longanimidade, é alegria. Amém? Quantos aqui querem estar cheios de Deus? Quem está cheio de Deus tem esperança, tem fé, tem alegria. Então fecha as brechas da sua alma. Para desse nheco-nheco. Ai, ninguém me ama. Ai, meu passado. Vai falar de Jesus lá nos países perseguidos, que você vai ver o que é luta, meu irmão. Isso aí que você tem é frescurite. Ai, pastor, mas minha alma dói. Então procura um médico e toma logo um remédio. Agora você tem que decidir: eu quero ser feliz, eu quero ser cheio do Espírito, eu quero ter um bom testemunho. Tem crente que tem testemunho. Você pergunta como está? Simplesmente por educação a pessoa está mal. A maioria das pessoas não está nem aí para você estar mal. Você foi chamado para dar um bom testemunho. Eu estava mal, mas Jesus mudou a minha vida. Eu estava perdido, agora fui achado. Amém ou não? É isso que o mundo quer ouvir. Quer ouvir que é uma palavra de esperança. E o inimigo quer te encastelar, te aprisionar na alma, para que o teu testemunho seja um testemunho de derrota. Não estou dizendo para você que você não possa falar das suas lutas, mas você pode falar das suas lutas com esperança. Buscar a Deus com humildade e esperar pelo livramento. Às vezes as coisas não acontecem como a gente espera, mas sempre Deus terá o melhor para as nossas vidas. Amém? Feche os seus olhos.